Graça e paz, amados em Cristo Jesus, muito obrigado pela sua presença nessa live. Eu tenho a certeza que a live de hoje será uma live muito abençoadora, uma live que vai transformar sua forma de ver, sua forma de estar, porque hoje vamos falar sobre os mistérios da graça de Deus. A graça de Deus tem muitos mistérios e nós vamos descobrir esses mistérios que estão escondidos na graça de Deus. Amado, eu conheço bem o meu convidado de hoje e eu tenho a certeza que ele será uma bênção para as nossas vidas. Por isso, continua na live até o fim da live. Eu tenho a certeza que muitas coisas vamos entender através dessa live. Não esquece acionar o seu sininho e ativa esse sininho para ver se realmente está ativado, para que possa receber sempre as nossas notificações quando temos vídeo aqui no YouTube. Também não esqueça de comentar, os seus comentários são muito importantes. Pode fazer pergunta, pode comentar e não esqueça de compartilhar. Nosso canal tem um conteúdo que fala sobre a vinda de Cristo, que prepara a noiva de Cristo para a vinda de Cristo, e também mostramos como a pessoa pode desfrutar a sua vida em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus e depois vamos chamar o nosso convidado. Hoje, nosso convidado virá do sul do Brasil. Vamos orar a Deus. Pai amado, obrigado, porque está conosco e temos a certeza que vai nos falar. Obrigado pela vida que temos em Ti. Espírito Santo, por gentileza, comunica-nos o seu pensamento, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, amado, eu quero convidar o meu amigo, o pastor Alexandre, a partir da cidade de Carazinho, onde ele está, lá no Rio Grande do Sul. Mas vamos entrar vendo um culto que eles fizeram esse fim de semana, fim de retiro, um culto de avivamento. E depois você vai ouvir o meu convidado. Essa é a igreja que o pastor dirige lá no Carazinho, depois do retiro de avivamento. Graças a Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença na live de hoje. Pastor Alexandre Correia dos Santos. Se apresenta melhor, onde está, é casado, qual é o nome da igreja que está dirigindo? Eu conheço porque já preguei lá, uma igreja abençoada, uma cidade maravilhosa que eu gostei. Sim, pastor, consigo. Primeiramente, quero agradecer aí, pastor Bernardo, pela oportunidade, né, da gente poder conversar, falar um pouco sobre esse assunto tão especial, tão importante para a nossa vida, né, na vida do cristão. E meu nome é Alexandro, né, sou casado com a pastora Valéria, temos 3 lindos filhos. Amém. A gente mora aqui no sul do Brasil, em Carazinho, na cidade de Carazinho. Hoje somos pastores da Comunhão Cristã aqui de Carazinho. Amém. E estamos aqui, felizes, alegres. Esse culto aí foi agora fim de semana, o pessoal, um culto de avivamento, de salvação, foi muito legal, muito gratificante. Graças a Deus, meu pastor. Muito obrigado. Eu tenho muitas recordações do Carazinho. É uma cidade que faz muito frio, né, no tempo do frio. Frio, bastante Deus, frio. o frio do Carazinho é mais que do Curitiba quando é tempo de frio, né? Se eu vi no inverno, né? Eu me lembro que quando eu estava lá, me colocaram num aparelho, né, que esquenta, né? Mas nem com isso eu senti frio.
Mas a diferença é que mesmo a cidade faz frio, mas o povo são muito avivados. Só é animado. Graças a Deus. Sim, meu pastor. O que o pastor trouxe para nós? Mas antes disso, deixa ainda saudar os nossos amados que já estão conosco na live. Já vejo nosso amado Rio Carlos, a partir de Imperatriz. Muito obrigado pela sua presença, Rio Carlos. Deus continue abençoando a sua vida. Temos também a nossa irmã Cida Ferraz, que já está conosco. Que Deus continua abençoando a sua vida. E a partir da Europa, temos a nossa irmã Kátia Alves, a partir do Roterdã, que já está conosco lá na Holanda. Que Deus continua a abençoar. Já te cumprimentou aqui, disse graça e paz, pastor Bernardo e pastor Alexandre. Que Deus continua abençoando. Temos também Diana Santos, que está na Bahia. Obrigado, Diana Santos, pela sua presença já na live de hoje. Que Deus continue abençoando. Temos a Maria de Fátima, não sei a cidade onde está. Muito obrigado pela sua presença. Temos o Bruno, que já está conosco, que Deus continue abençoando todos que estão chegando. Temos a irmã Ivna, que está em Cuiabá, que Deus continua abençoando e continua comentando. Temos um assunto muito forte hoje, por isso, compartilha essa live, compartilha, porque eu tenho a certeza que muitas coisas vão mudar. Pastor, consigo agora os mistérios da graça de Deus. O que nós podemos entender sobre a graça e quais são esses mistérios que estão escondidos lá na graça? Palavra consigo, meu pastor. Obrigado, pastor. Falar sobre a graça é algo extraordinário, é algo maravilhoso. E quando a gente entende a graça Desculpa, pastor. Iomar Cida está em Sergipe. Oh, graças a Deus. Glória a Deus. De Sergipe também já estão conosco. Ok, pastor. Pode continuar. Vamos lá, então. Okay. Vamos falar um pouquinho sobre a graça, né, pastor? A graça, a gente, às vezes... Antigamente, quando eu tinha me convertido e estávamos já cuidando de uma congregação, a gente falava muito sobre a graça, mas a gente não entendia que a graça ela é muito maior do que a gente às vezes conhece, né? Então é muito mais profundo, ela tem muitos mistérios, né? Então hoje tudo que a gente recebe hoje é pela graça, né? A salvação é pela graça, o perdão é pela graça, a gente acessa as bênçãos de Deus pela graça. Então é tudo pela graça, né? Não é pelo nosso... A graça ela tira o nosso mérito, né, e coloca o mérito somente em Cristo Jesus. E quando a gente conhece a graça, pronto, né? Se o cristão conhecer a graça e os benefícios da graça, né, os mistérios da graça, pronto, acabou, né? Ele vai conquistar, ele vai triunfar, ele vai viver uma vida, ele vai governar sobre a terra. Então, aqui nesse bate-papo queremos conversar um pouco aí, né? E eu quero começar com um texto, né? Só esperar o pastor Bernardo me autorizar, eu quero ler o texto aí para a gente... Sim, pode avançar, meu pastor. Né, uma conversa que vai ser bem legal. Eu sei que a gente vai ser muito edificado junto. Bruno disse, ele é de Carazinho. Está conosco, Bruno. Eu sou de Carazinho. Obrigado o povo do Carazinho que já estão conosco também. Graças a Deus. Sim, meu pastor, podemos avançar com o texto bíblico. Então tá bom, vamos lá então. Eu quero ler um texto que está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Ok? Esse texto ele é muito importante, né, para as nossas vidas, porque fala, né, alguns mistérios da graça que a gente precisa conhecer para poder experimentar e usufruir dele. Tito 2 diz assim, 2:1 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aleluia. Aleluia. Veja que a graça de Deus ela se manifestou.
quando nós falamos da graça, nós precisamos entender que a graça, ela tem nome. A graça, ela é Jesus. Amém. E, então, quando a gente está falando da graça, a gente está falando do Senhor Jesus. Quer dizer, a graça é uma pessoa. Isso aí, a graça é uma pessoa. Porque algumas pessoas dizem assim, pastor Bernardo, algumas pessoas dizem assim, mas me prove na Bíblia que a graça é Jesus. Está aí, né? A graça se manifestou. Se manifestou, é isso? Né? Trazendo salvação a todos os homens. Está falando de Jesus, né? Está falando Quem de trouxe a Jesus. salvação foi Jesus. Exatamente. Então, quando a gente está falando da graça, estamos falando de Jesus, né? E a Bíblia diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, né? Então, ou seja, através da graça eu posso acessar a salvação por meio de Cristo Jesus, da obra consumada de Jesus, né? Então, e é interessante que a Bíblia diz que ela se manifestou salvadora de todos os homens, ou seja, na graça existe salvação para toda a humanidade. Aleluia. Mas nem todos serão salvos. Sim. Né? Serão salvos quem? Aqueles que creem e recebem desta graça. Quer dizer, o problema não é só a graça se manifestar, o problema é também a pessoa receber a graça, né? É isso aí. Eu sei que vamos chegar. Avança, meu pastor. Entende? Então, o que acontece? A graça está disponível. Né? A salvação, ela está disponível. Né? Quando Jesus Cristo disse lá na cruz, está consumado, a salvação está disponível para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Ou seja, eu posso acessar aonde eu estiver. Mas para mim ser salvo, eu preciso crer e receber na obra de Jesus. Okay? Não é através do meu esforço humano. Né? Não é através dos meus méritos. Não, é somente através de Jesus. A graça é Jesus. Ou seja, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas se eu fizer tudo certinho, eu vou ser salvo. Não. Tem muita gente que faz tudo certinho e não vai ser salvo. Por quê? Porque a salvação é somente pela graça. Somente através de Cristo Jesus, da obra consumada dele. Quando eu creio nesta obra, eu sou salvo. Então é muito importante eu ter esse entendimento, né? Eu ter essa convicção. A graça se manifestou. A graça, ela quer me salvar. Agora eu preciso crer nessa graça, crer em Jesus e receber a minha salvação pela fé em Cristo Jesus. Então isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente confunde isso. Né? A gente pensa que a salvação... Já tem salvação, pastor, aqui. A gente pensa que a salvação é pelo nosso mérito. Não, agora eu vou fazer aí 40 dias de jejum, agora eu vou, né, um sacrifício, e Deus vai... Não, se Jesus não estiver nesse negócio aí, não... É como, obra pastor, morta. né? É obra morta. A irmã Cida escreveu assim, é uma pena que nem todos o recebem. Quer dizer, a graça está disponível, nem todos que recebem a graça, né? É verdade. É isso aí. Então, e esse texto também ele é muito interessante, pastor, porque ele fala assim que ela nos ensina, né? No segundo ponto, aqui na parte B desse texto, diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa na era presente. Então, perceba, como a graça, como esse tema, né? Os mistérios da graça. Né? A graça, ela nos ensina. Veja, Ele ou nos seja, ensina porque ele é uma pessoa. uma Não é uma pessoa, coisa, né? é uma pessoa. Por isso, ele nos ensina. Isso aí, ela atua como um professor, né? Ela nos Amém. ensina, como uma professora, um professor ensinando. Né? E o que ela nos ensina? Ela nos ensina a renunciar à impiedade, né? As paixões mudando. Ou seja, é impossível eu renunciar às paixões do mundo, às impiedades, se não conhecer a graça. Né? É impossível. Né? E aí a gente vê assim, muitas vezes as pessoas tentando na sua própria força, né? Se torna uma pessoa religiosa,
né? Se torna uma pessoa que ela tenta, ela vai uma semana bem, daqui um pouquinho ela cai, né? Ela tenta, não, mas agora eu vou ler a Bíblia inteira e eu vou conseguir, daqui a pouquinho ela cai, né? Então, e a Bíblia dizendo assim que a graça ela nos ensina. Então, tudo que eu preciso está na graça, né? Tudo que eu preciso para mim me ver livre das paixões do mundo. Por exemplo, se a pessoa ela tem um tipo de vício e ela quer deixar esse vício, ela precisa conhecer a graça de Deus. Porque se ela conhecer a graça de Deus, automaticamente a graça vai ensinando ela. Ela vai crescer na graça, ela vai crescer na fé. E aí, tudo que ela faz para Jesus, tudo que ela for fazer para Jesus, ela faz por amor, por gratidão, né? Então isso é muito importante. Porque, na Mas a realidade, a religião própria graça é a manifestação do amor, né? O amor de é Deus. isso aí. É a manifestação do amor de Deus, exatamente. Sim. Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa assim que, não, eu vou botar um monte de regra, né? Eu vou botar um monte de lei, e aí as pessoas vão parar de pecar. Né? As pessoas vão começar a fazer as coisas certas. E aí, pastor, o que acontece? E aí a gente vê um monte de gente hoje frustrada, triste, né? Somente sendo crentes nominais, né? Vão na igreja, vêm para casa, vão na igreja, vêm para casa, não tem vida, né? Não, sabe, não tem revelação de Deus. Está ali como cumprindo regras, né? Mas o coração está longe de Deus. Por quê? Porque aquilo que é mais importante na vida cristã, que é a graça de Deus, né? Ela não conhece. E se ela não conhece, eu não posso acessar o que eu não conheço. Né? Eu não posso. Como é que eu vou usufruir daquilo que eu não conheço? Né? Então é muito importante eu conhecer a graça de Deus. Quando eu Agora, conheço a pastor, graça, uma pergunta que está me vindo à mente: como agora conhecer essa graça? como conhecer a graça? Né? É aquilo que nós falamos no início. A graça, ela é Jesus. Só Amém. que o que acontece? É aquilo que nós falamos. Na graça existem muitos mistérios. Né? Tem gente que pensa que a graça é só o favor imerecido. E com certeza que é o favor imerecido. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai ver que a graça ela é muito maior do que isso. A graça ela é a porta que Deus abriu para mim passar por ela e experimentar toda a sorte de bênçãos. Salvação, o perdão, a vida abundante, a alegria completa. Né? Tudo está na graça. Agora, a graça, ela me liberta de muitas coisas. Quando eu começo a conhecer a graça, eu começo a conhecer a verdade. Porque a verdade está na graça. Né? Então, muitas coisas eu começo que eu acreditava que era verdade, eu começo a, a ver que isso começa a entrar em choque. Né? Porque, por exemplo, pastor, deixa eu falar algo aqui. Por exemplo, eu me converti em uma Sim. igreja que me ensinava, olha, para te ser abençoado, você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E eu, como eu queria, eu ia para cima, né? Então eu consegui alcançar alguns resultados. Estava na religião, Né? né? Porque na religião a pessoa tem regras e a pessoa faz as coisas por regras estabelecidas pela É religião. isso aí. É isso aí. Então eu tentava, eu ia e fazia, e tinha pouco retorno, pouco resultado, né? Mas depois que eu conheci a graça, e eu aprendi que não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus fez, e agora eu creio na palavra dele, eu creio em Jesus, e pela graça, não é por aquilo que eu Pastor, faço. desculpa, faço uma pergunta. Será que a pessoa pode conhecer sem ter uma conexão ou contato com a coisa? Porque para conhecer você tem que ter um contato, né? Ou uma conexão, né? Com a coisa que você quer conhecer. Ou com a pessoa, não é? Exatamente. Precisa ter esse contato, né? Essa comunhão. Né? Senão, quanto mais eu. É aquilo que a gente falou. Quanto mais intimidade, mais eu conheço. Né? Quanto mais diálogo, mais eu conheço.
Então, o que acontece? Eu preciso agora colocar, é como se a gente colocasse um óculos e a lente fosse a graça de Deus. Então, você vai ler a Bíblia com esse entendimento. A graça de Deus, o favor Eu de estou Deus. entendendo o que o pastor está dizendo, que para me conhecer a graça, primeiro eu tenho que ter um contato com essa graça. Tudo Exatamente. começa nesse contato, nesse ato de receber a graça, né? Porque a graça já está disponível. Se É isso eu, aí. como a irmã Cida disse, pena que muitos não recebem. Quer dizer, se eu não ter esse contato com a graça já está disponível para mim e eu não receber, não ter essa conexão direta com a graça, então será difícil eu conhecer. É isso aí. É difícil, vai ser difícil eu conhecer e mais. Aí entra aquela questão assim, pastor. Muitos creem em Jesus, recebem Jesus, mas para aí. Ela para aí. Ela vai na igreja, ela ora, ela busca a Deus, mas vai ser salva, ok, sem questionamento, mas ela não reina em vida. Entende? Por quê? Porque na graça existe muito mais. Existe Sim, muito mais mistérios, né? É o que nós estamos sim. falando aqui. Entende? Então eu posso parar, eu vou ser salvo, vou na igreja, ok, beleza. Agora, eu posso mergulhar na graça, né? Eu posso começar a descobrir esses mistérios que estão na graça. Aleluia. Quais são esses mistérios? Vida abundante, né? Alegria completa, a paz que excede todo entendimento, reinar em vida, né? Governar sobre as trevas, ter a Quer dizer, revelação em de outro Deus. sentido, começar a desfrutar da graça, né? Dos mistérios da graça. É isso aí, desfrutar da graça. Por exemplo, se eu não crescer na graça e no conhecimento, eu vou ser salvo. Só que eu vou usufruir de algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo, o Samuel, o meu filhinho, o Samuelzinho, ele está com 3 anos, né? E logo que ele começou a caminhar, ele chegava para mim, ele pedia para mim pegar na geladeira iogurte para ele. E eu ia lá, pegava, abria e dava para ele. E ele usufruía, experimentava, né? Porque ele vinha e pedia para mim. E eu ia lá e abria para ele, dava para ele. Só que o Samuel foi crescendo, né? E hoje, pastor, Sim. e isso me chamou muita atenção porque eu tava na cozinha, quando eu vi o Samuel abriu a geladeira, pegou o iogurte e virou nos queixos, né? E Não precisou tava mais pedir ao tomando. pai, né? Exatamente, porque o que que acontece? É aí que tá, entende? Então, a pessoa que não conhece os mistérios da graça, ela é salva, ela vai ser abençoada, mas ela sempre vai estar assim, pastor, ora por mim, né? Pastor, olha, faz isso para mim. Não que é errado, né? A pessoa tem que pedir oração para o pastor, ok. Mas se ela entender os mistérios da graça, ela vai aprender que ela tem o livre acesso, entende? Ela vai aprender que ela pode chegar na geladeira e abrir a geladeira e pegar o que já é dela, através da graça, por Quer causa dizer, no outro daquilo que Jesus sentido, fez. lá agora é crescer na graça. É como o Samuel, né? Ele era criança, era bebê, e dali o Samuel pedia, porque era bebê, não sabia como abrir. Mas quando ele cresceu, não precisou mais pedir, ele agora ia e começava a usufruir, né? Daquilo que é já dele. Isso é muito importante, pastor. Deixa ainda ler algumas mensagens rapidinho, depois o pastor vai continuar. Temos um grande abraço do nosso amigo, o pastor Tércio Chagas, Uberlândia, da Aba Vai, pastor Uberlândia. Tess. Abraço, pastor Tess. A benção, pastor. Já foi também uma grande bênção aqui conosco no canal. E temos a mensagem, temos um irmão que já escreveu. Vamos ouvir o que ele comentou aqui. O Rio Carlos escreveu: a pessoa só pode conhecer a graça através da intimidade com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é muito mais que o valor imerecido. Aleluia. É O isso que aí. o pastor pode dizer daquilo que ele disse?
É isso aí, exatamente isso daí, né? Quanto mais intimidade com Deus, relacionamento com Deus, né, mais eu vou experimentar dessa graça, né? Mais eu vou usufruir dessa graça, mais eu vou tomar posse daquilo que já está disponível. Né? A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. E por que eu não experimento? Né? Por Eu quê? amei Porque eu aquilo que o não... pastor disse, né? Tomar posse. Quer dizer, muita gente não toma posse. A coisa já está lá, mas ele não toma posse. É isso aí. É o filho mais velho lá da parábola do filho pródigo, chegando para o pai e diz: Pai, o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito. E o pai diz: Filho, tudo que é meu é teu, né? Quer Então dizer, a vivia com o mentalidade pai, morava com o pai, mas ele nunca tomou posse de tudo que era do pai, sem saber que era também dele. Não tomou posse. é isso aí, né? Então hoje a gente vê muitos cristãos com a mesma mentalidade do filho pródigo mais velho, né? Ele tá na casa do pai, ele está servindo o pai, só que ele não experimenta daquilo que é do pai. Por quê? Porque ele não conhece a graça de Deus. Né? Então, e quando a pessoa não conhece a graça de Deus, a mentalidade dela é de escravo. A mentalidade dela é de servo. E ela não consegue viver como filho. A Né? mentalidade dele é de mendigo, né? E sempre É, pedindo, me dá, me dá, se me sente dá, me dá. indigno, exatamente. Ela se sente indigna. Né? Mas Deus, em Cristo Jesus, já tornou ela digna. Ela precisa Amém. crer e receber. E ela se tornar filho de Deus e viver como filho. Aleluia. Né? Que eu estou falando ali, o exemplo que eu usei ali do Samuel, né? Hoje ele chega na geladeira, abre e pega o que tem ali. Por quê? Porque ele é filho. Mas um estranho chegar na minha casa, um estranho não vai chegar e vai abrir minha geladeira. Basta ele Né? abrir, você vai lhe ver como um ladrão? Porque ele não é da casa. Como é que ele entra e abre? Mas o Samuel pega a hora que quer. Por quê? Porque ele é filho. Ele tem Né? Então, se eu direito. entender, se eu entender que eu sou filho de Deus, eu tenho esse acesso Aleluia. liberado. Por quê? Por causa da graça, por causa daquilo que Jesus fez, né, na cruz. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu começo a acessar, né, eu começo a experimentar da bênção de Deus, da alegria completa, né, da salvação. Quando a pessoa conhece a graça de Deus, ela começa a ser ensinada. Né, o texto que nós lemos, a graça nos ensina. Ela começa a ser ensinada, só que daí, detalhe, ela é ensinada pela graça. Entende? Ela é ensinada por Deus. Aí você vai ver aquela pessoa, por exemplo, que ela tinha um monte de vícios, ela tinha um monte de problema, e ela não conseguia deixar. Mas no momento que ela conheceu a graça começou a ensinar ela, através da palavra de Deus. E automaticamente, essa pessoa ela vai deixando. Ela vai deixando. E quando você vê, essa pessoa está liberta. Essa pessoa está livre. Né? Através da palavra de Deus. Porque a graça nos ensina. Então eu preciso permitir que a graça me ensine. Ah, o pastor disse uma coisa interessante. Eu preciso permitir, quer dizer, eu também posso impedir que a graça me ensina. Eu posso também impedir que a graça flua em mim. Quer dizer, eu tenho essa liberdade de escolher que a graça se manifesta ou não. É isso, pastor? É isso aí. É que a gente vem assim, a gente vem de um ensinamento, né? A gente que prega a graça de Deus, né? Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas isso aí tá muito fácil. É muito fácil, só querer receber é muito fácil. Não, tem que pagar o preço, tem que, né, suar a camisa, tem que... Então, aí a pessoa daí, em vez de se render a isso, por exemplo, uma pessoa, vamos usar um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que tem problemas com um tipo de vício de drogas, e aí a pessoa que não conhece a graça de Deus, aí a pessoa está lá forçando ela. Porque você tem que deixar isso, você tem que ser internado, você tem que jejuar, você tem que orar mais, e a pessoa tenta e não consegue, né? Desiste. Aí o que acontece?
Se ela conhece a graça de Deus, tem um encontro com Jesus, com a graça de Deus, ela sabe que o que ela está fazendo é errado. Eu gostei, Entende? pastor. O pastor disse ter encontro com Jesus. O problema de muitas pessoas não tem encontro com Jesus, por isso é impossível conhecer alguém que você nunca. Eu conheço o pastor Alexandre porque já me encontrei com o pastor Alexandre. Já passei noite na sua casa, então eu conheço o pastor Alexandre. É esse o problema que muitas pessoas têm. Eles sabem de Jesus, mas não têm conhecimento de Jesus, porque nunca tiveram encontro com Jesus. Encontro, pastor. Gostei dessa parte. Vamos. É isso aí. Então, o que acontece, pastor? Aí a pessoa, se ela tem esse encontro com Jesus, com a graça de Deus, não vai ser eu, pastor, que vou ficar oprimindo ela. Não vai ser eu, pastor, que vou dizer, você tem que deixar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Porque o próprio Deus vai convencer o Espírito Santo, que hoje nós estamos debaixo da lei do Espírito, o Espírito Santo, ele vai convencer essa pessoa. Ele vai ensinar essa pessoa. Como que ele ensina? Com amor. Né? Não é com cajado na mão, né? Mas é com amor. Cajado que eu digo, né? Que tem de bater, né, pastor? Sim. Não é batendo nela, né? Mas ela conhecendo esse amor, entende? E ela vai automaticamente, o Espírito Santo falando com ela. E ela vai ser liberta. A pessoa Automaticamente. que Eu tenho recebe a graça, ele recebe o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo começa a morar nele. É isso? Começa a morar nele, ele começa a ouvir a palavra da graça, né? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho. É porque o E o Espírito Santo Evangelho não fala dele mesmo, né? O Espírito Santo só fala de Jesus. Então, o Espírito Santo só é fala isso, da graça, né? Que é Jesus. é isso aí, pastor. Então o que acontece? Essa pessoa começa a ouvir a palavra. E a palavra, ela limpa, a palavra, ela muda a pessoa, né? Então, hoje eu tenho pessoas aqui na igreja que, que entraram na igreja usando drogas pesadas, usando crack, usando cocaína, tudo quanto é tipo. E hoje são pessoas que Deus transformou a vida dela, entende? Pessoas que têm uma família linda, pessoas que têm filhos lindos, pessoas que estão prosperando. Entende, pastor? Agora, se eu perguntar assim, eu nunca coloquei essa pessoa contra a parede. Entende? Eu nunca obriguei ela a fazer alguma coisa. Não. Tudo que eu fiz foi o quê? Palavra de Deus, evangelho, Amém. graça. Quer Entende? dizer, a graça lhe ensina através do Espírito Santo. E o Will Carlos escreveu, também disse, quando não experimenta a verdade, a verdadeira intimidade com o seu pai, não pode experimentar das suas benefícios. Isso acho que ele quer dizer. Assim, não poderá ter o gozo pleno da bondade e misericórdia do nosso maravilhoso Deus. Aleluia. E temos também outra mensagem da Ivna, a partir de Cuiabá. Ela escreveu: devemos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus, conforme 2 Timóteo 2, versículo 1. Ela nos capacitará a vencer as dificuldades. Essa graça capacita, como a irmã Ivna escreveu. É isso aí. Avança, É meu isso aí. pastor. Tem alguma coisa a comentar sobre os comentários deles? Sim, vamos lá. Vamos comentar ali do primeiro comentário ali do nosso irmão querido que mandou, Sim, do Rio né? Carlos. O Rui Carlos. É Sim. exatamente isso, exatamente isso. Porque o que acontece? A gente falou antes ali da parábola, né, do filho pródigo. Acho que cabe bem dentro dessa pergunta que ele colocou, né? O filho mais velho não experimentou por quê da herança que já era dele. Por quê? Porque ele não tinha um relacionamento de intimidade com o pai. Ele estava na casa do pai, mas não conhecia o coração do pai. Entende? Quer Agora a dizer, a gente vê pessoa ali pode falar. estar na casa do pai, mas não conhecer o coração do pai. Exatamente. E daí Falta. não usufruir daquilo que é do pai. Né? Então você vê assim hoje. E é interessante porque o filho mais velho, ele não experimentava porque ele não tinha essa intimidade com o pai. O pensamento dele era o pensamento de escravo. Porque ele diz, pai, eu tenho trabalhado como um escravo, o senhor nunca me deu nada. Né?
Então ele queria o quê? Ele queria trabalhar, ele queria fazer. Né? Ele diz assim, pai, eu tenho trabalhado como escravo. Ou seja, ele está dizendo assim, pai, eu faço tudo certinho. O senhor nunca me deu nada. Entende? Agora, a gente fala muito mal do filho pródigo, mas o filho pródigo sabia que tinha herança. Sabia. O filho pródigo pegou a herança dele. Por isso ele pediu. Isso ele pediu. Gastou errado, ok? Gastou errado, fez coisa errada ali, ok? Mas Mas sabia que ele tinha tomou posse herança. da herança, né? Justamente. Quer Entende? dizer, Então, esse é o lado bom do filho pródigo. Ele sabia que tem herança, enquanto que o mais velho não sabia que ele tinha herança. é verdade, é isso aí. E ao ponto do que? Ao ponto dele, quando ele gasta tudo que ele tinha, ele perde tudo que ele tinha, o que o que vem na mente dele é o quê? Eu vou voltar para a casa do pai, Sim. né? Porque eu sei que na casa do pai existe graça. Não falta nada. Não falta. Os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, né? Imagina o filho, né? Então, entende? Então, o que acontece? Hoje a gente vê muito assim, muitas pessoas com esse pensamento. Né? Elas conhecem o pai, elas sabem tudo sobre o pai, elas sabem o que o pai gosta, só que elas não têm essa intimidade, né? Justamente. Ela Agora, não tem, ela não, o outro, outro comentário, né? Porque o nosso bate-papo, os nossos amados que estão conosco também alimentam um pouco o que nós estamos. A Ivna escreveu: devemos nos fortificar na graça, né? Só pegando esse pedaço, porque a graça nos capacita a vencer. é O que isso o aí. pastor tem a dizer? Exatamente. Então, o que acontece? Veja, pastor, como nós estamos falando da graça e como abre um leque, né? Como existe muitos mistérios na graça, Mistério né? se abrindo, ok. Né? Então, o que acontece? Veja quantos benefícios a graça tem para nós, né? A graça nos capacita a vencer, né? Então, isso é muito importante, a gente entender que quando eu estou debaixo da graça, eu tenho proteção. Quando eu estou debaixo da graça, eu tenho o favor de Deus, né? Quando eu estou debaixo da graça, eu consigo vencer todo e qualquer intento das trevas. Entende? Porque uma das coisas que a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído é porque falta o conhecimento. Conhecimento, justamente. Né? Então, o que acontece? Se a pessoa ela não conhece, o inimigo se aproveita da falta de conhecimento e acaba destruindo as vidas, destruindo as pessoas. Né? Agora, a graça nos capacita a vencer. Por que a graça nos capacita? Porque a graça ela nos ensina. Nos ensina o quê? Nos ensina como vencer o diabo, nos ensina como conquistar as bênçãos, nos ensina como receber aquilo que Deus já nos deu. E é tudo através da graça. Né? Então isso é muito importante. É muito boa a pergunta da nossa irmã aí. E a Cida escreveu, ela, ela, além de não conhecer ou ter intimidade com Jesus, ainda fala que é salvo pela graça. Já ouvi muito isso. A pessoa não tem intimidade com Deus, não é salvo pela graça. O que ele diz? Além de não conhecer, não conhece a graça, não tem intimidade, mas ele diz que já é salvo pela graça. O que o pastor tem a comentar sobre isso? É uma coisa assim, muito interessante, muito importante essa pergunta da irmã, é que tem muitas pessoas que falam exatamente isso, né? Mas elas não têm intimidade com Deus. Né? Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não posso conhecer a graça. Por quê? Porque o próprio Deus revela a graça. Né? Então eu não posso dizer assim, eu sou salvo pelas minhas obras. Né? Eu sou salvo por aquilo que eu estou fazendo. Então, não tem como eu dizer que eu sou salvo pela graça, porque a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. E Jesus sempre honrou o Pai. Né? Jesus diz, olha, o que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Né? Então, não tem como eu ser salvo sem ter esse relacionamento com Deus, sem ter esse relacionamento com Jesus. Né? Eu preciso ter Quer essa dizer, já intimidade a com Deus. salvação me permita que eu possa viver esse relacionamento, né? Relacionamento de pai e filho. Exatamente. Né? Então,
pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Né? Então, não tem como eu ser salvo se eu não conhecer a graça, se eu não ter intimidade com Deus, se eu não me relacionar com Deus, com os irmãos, né? Estar servindo a Deus ali como um filho amado, né? Então isso é muito importante. Tem muita gente que fala isso, né? Que nem ela colocou ali, né? E não existe isso. Não existe, agora, então eu estou na graça agora, eu sou salvo porque eu creio em Jesus, não, Posso tudo viver bem, de você é qualquer salvo maneira que pela eu quiser. graça, né? Você é salvo pela graça, mas você precisa estar nessa graça, né? Você precisa Viver a estar graça. conectado nessa graça, viver essa graça, né? Estar em comunhão com os irmãos, aprendendo com Deus. Isso é muito importante. Aleluia. A irmã Isabel dos Santos, a partir de Brasília, ela também escreveu uma coisa que eu gostaria que o pastor comentasse um pouco. Depois o pastor vai continuar aquilo que o pastor tinha. Ela escreveu: muitas vezes Deus permite o sofrimento para o amadurecimento da pessoa. Se você não sofre, você não consegue buscar a Deus como deveria, então Deus permite. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Na verdade, o que a gente entende a irmã Isabel, né? A irmã Isabel dos Santos, né? Isabel dos Santos. E Deus, ele não quer que ninguém sofra, né? Porque Deus é pai. Eu, como pai, eu jamais vou querer que meu filho sofra. Pelo contrário, eu quero que ele tenha uma vida abundante, eu quero que ele cresça, que ele seja feliz, né? Mas o sofrimento, né, muitas vezes, acontece por a gente não ter esse conhecimento da graça de Deus, né? Justamente. Então, é que nem o texto que a gente leu ali, né? O meu povo é destruído porque falta-lhe o Falta de conhecimento. conhecimento, Quer dizer, nem né? todo sofrimento que nós pensamos, Deus quer que eu sofra. Mas afinal, não é porque Deus quer. Eu estou sofrendo porque não tenho conhecimento. Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa sofre porque não conhece, né? Ou conhece somente algo superficial, vamos dizer assim, né? Então a pessoa sofre, né? A pessoa ela acaba não acessando algumas coisas que poderia tirar ela desse sofrimento, né? Por não conhecer a plenitude da graça, os mistérios da graça, né? Então a gente até pode passar por algumas adversidades, a gente até pode passar por algumas lutas, ok, beleza, mas eu não posso permanecer nelas, né? Eu não posso ficar ali, né? Porque na graça existe já uma palavra liberada para mim sair desse lugar de sofrimento, né? Aleluia. Então Deus, como Pai, Aleluia. ele quer nos ver vencedores, Aleluia. né? Vamos ler Isso. último comentário, dali o pastor vai avançar um pouco. Aqui o Will Carlos escreveu uma coisa que eu vi. Não, aqui, essa aqui. Ele diz o seguinte: é muito interessante e completa a parábola do filho pródigo. Temos muito o que aprender com isso. Muitos ensinamentos que está dentro da história do filho pródigo. É verdade, é isso Graças a aí. Deus. Sim, A pastor, gente aprende pode muito. continuar, porque já estamos a caminhando. Então tá bom. Exatamente o comentário do Rui aí, né? O último comentário dele. Sim. O filho pródigo vai, ele gasta tudo que ele tem, e ele, caindo em si, a Bíblia diz, ele diz, olha, eu vou voltar para o meu pai e tal, a gente conhece o texto, e ele volta. Só que essa estrada, essa rua, da onde ele estava até na casa do pai, o nome dessa rua se chama Graça. Se chama Graça, né? Todas as ações do pai para o filho pródigo são ações de graça. Meu pai Porque ele o não merecia recebe. mais ser aceito em casa, ele já recebeu tudo, gastou tudo, ele devia, não tinha mais lugar em casa, se somente pela graça. É verdade, né? Então, e o pai, o que o pai faz quando ele volta? O pai ama, né? O pai ama. O pai ensina com amor, né? Porque se fosse qualquer outro pai, iria repreender, iria brigar, iria questionar, né? Mas o pai não, o pai recebe com amor, né? Coloca as sandálias nos pés, a melhor roupa,
o anel no dedo, faz uma festa para celebrar, né? Então isso é muito importante. A gente vê muito a graça nessa parábola aí, a graça de Deus, né? A graça de Deus se manifestando. Glória a Deus por isso. Pastor, eu quero ler mais um texto aqui para nós, já que está dentro desse nosso assunto, muito importante. Ok. É um texto muito conhecido também, quando a gente fala da graça, é Romanos 5, 17. Romanos 5, Importante. 17. Ok? Romanos 5, 17. Diz assim a palavra de Deus: Amém. se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então veja isso, veja que a graça de Deus, ela faz eu reinar em vida. Né? Ela faz eu reinar em vida. A Bíblia diz assim que aqueles que recebem de Deus, né? Então, nós precisamos aprender a receber o que Deus tem. E a Bíblia diz que quando eu recebo a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, eu vou reinar em vida. Né? Não é reinar quando Jesus voltar, aí nós vamos Voltar. reinar. Não, é reinar em vida, né? Você começa agora. Começa agora, já, né? Eu vou reinar em vida. Eu vou reinar Porque sobre as a vida eterna adversidades. não começa quando Jesus virá. A vida eterna já é agora, quando a pessoa aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Já tem a vida eterna. Já tem a vida eterna, né? Já é salva, né? Sim. Nenhuma condenação há. Agora, o que acontece? É aquilo que a gente estava comentando. Eu posso viver uma vida dentro da igreja e não reinar em vida, né? Mas não é o desejo de Deus isso. O desejo de Deus é o quê? Que a gente reine, que a gente venha reinar em vida. Reinar em vida é governar sobre as adversidades, governar sobre as situações. Isso só é possível se eu receber a dádiva da justiça, a graça de Deus. Aí sim eu vou reinar em vida. Então nós precisamos, hoje em dia, assim, o que acontece? É aquilo que a religião nos ensina, né? Que eu preciso fazer para ter, porque todas as religiões, elas ensinam isso. Mas se você fizer tal coisa pro Deus tal, aí ele vai te abençoar, né? Agora, quando a gente vem para Jesus, o Evangelho, você vê que Jesus já fez tudo. O que eu preciso fazer o quê? É crer e receber, né? É crer e receber. E aí eu vou reinar em vida. Então, isso é muito importante, a gente começar a receber aquilo que Deus tem. A irmã Isabel escreveu também outra coisa que disse: o pai corrige aquele que ele ama. Se você não sofre, que graça tem Jesus sofreu e no deserto que cresçamos, que conheçamos quem somos. E, na realidade, pastor, eu tenho uma coisa que eu falo do deserto. Eu digo o seguinte: o deserto foi o melhor lugar que o Israel viveu. Por quê? No deserto, eles viviam dependente totalmente de Deus. O deserto hoje é muito explicado como lugar de sofrimento, lugar de. Mas o Israel só sofreu quando ele abandonou Deus no deserto. O Israel comia sem procurar, a comida vinha até eles. O É Israel verdade. não tinha problema do sol, não tinha problema de escuridão à noite, porque havia coluna de fogo. Não tinha problema de perder, porque havia coluna de fogo e de coluna de nuvem que lhes guiava. Então, o deserto era para o Israel um lugar maravilhoso. É Um verdade, é lugar, isso aí. eu penso assim, eu entendo assim a Bíblia, que o deserto e Deus quer que vivamos dependente total dele.
É verdade. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Pastor, eu penso exatamente isso. Muitas vezes assim, a pessoa está assim, diz assim, vai, eu estou passando o deserto, né? É, E eu creio a mesma coisa que o senhor colocou aí, essa situação. Então, o deserto é um lugar onde você experimenta Deus, as bênçãos de Deus. Porque no deserto não faltava nada para eles. não faltava. Exatamente. Eles tinham tudo, né? Mas a gente traz assim o deserto como um, um momento de sofrimento, um momento de, né, É, que você está passando difícil, estou passando o deserto, mas no deserto eles tinham tudo, tudo. né? Deus dava tudo Até para a eles água lá. aparecia. Quando eles Até a precisavam de água água, aparecia, havia a as roupas rocha não, que andava as com roupas não eles. envelheciam, o sapato crescia automaticamente, Veja só, né? veja Tinha só. tudo ali, né? Então o que acontece? Então o que eu creio é o quê? Que Jesus sofreu, exatamente, Jesus sofreu, mas ele sofreu para que eu e você não precise sofrer mais, Amém. Amém. né? Então vamos passar por lutas, vamos passar por adversidades, vamos passar, mas a gente vai passar sabendo quem a gente é, né? Não, antigamente o que acontecia? Passando não para vencer, mas passando para confirmar a nossa vitória, porque já somos vitoriosos em Cristo, né? é isso aí, né? Já sabemos que somos mais que vencedores, né? Amém. É isso aí. Graças a Deus, tem o Will Carlos que escreveu também uma mensagem que eu disse muito edificante essa live, muito bem explicada. Muito obrigado, amados pastores. Graças a Deus. Ok, pastor, já estamos caminhando para terminar. Pode avançar para que possamos terminar. Amém. Glória a Deus. Então, a graça de Deus, ela é muito, muito abundante, né? Quando você entende que servir a Deus, quando você entende que a tua vida cristã é somente pela graça, se torna, sabe, sai aquele fardo pesado das costas, né? Sai aquilo sabe, torna você uma pessoa religiosa. Para você se livrar da religião e da lei é somente através da graça. Aí você começa a servir a Deus com amor, com gratidão, com zelo, né? Ninguém precisa estar te pedindo para você fazer algo, você sempre está disponível, né? Você sempre tá querendo fazer algo para Deus com amor, com gratidão, né? Então, é somente através da graça que você consegue viver assim, uma vida abundante, Quer dizer, né? daí Uma você vida. não faz mais para Deus te dar, você faz por gratidão, né? Porque você já tem. Exatamente, né? A gente, aí o que acontece? Sem você conhecer a graça, você pede porque você não tem. Mas depois que você conhece a graça, você pede porque você já tem. Então muda a maneira de você orar, muda a maneira de você servir a Deus, muda a maneira de você ler a Bíblia, muda a maneira de você orar. Você não ora como um necessitado, vou usar aqui um exemplo assim, como um pedinte, mas você ora como aquele que já tem tudo. Aleluia. Né? Então pensa assim, então você sabe que o teu pai, ele é um pai de amor. Você sabe que o teu pai, ele é dono do universo. Entende? Então você não chega na presença de Deus como um necessitado, como alguém que não tem nada, como um miserável, vamos dizer assim, né? Porque senão você chega diante de Deus assim, Deus, aqui está teu filho, né? Pobre, miserável. Eu não sou nada, Deus, eu sou um ninguém. Imagina Deus, que é pai dele, olhando essa situação. O pai vai dizer assim, filho, o que é isso? Eu não estou entendendo, filho. Como assim você é isso? O pai te deu tudo. Como você está falando isso? Né? É Agora, se falta você de entra na... conhecimento, né? Ignorância da sua natureza, né? Daquilo que você é em Cristo Jesus. Exatamente. Agora, se você conhece a graça, você sabe que ele já te deu todas as coisas. E agora você entra na presença de Deus e você abre a dispensa de Deus. E você toma posse. Né? Você se Aleluia. apropria daquilo. Deus, obrigado, por exemplo, você vai orar, a pessoa está doente. Você não vai orar, Deus, me cura.
né? Não, você vai entrar na presença de Deus e você vai dizer assim, Deus, obrigado pela minha cura. Eu já estou curado. Amém? O Senhor já me curou há 2000 anos atrás. Vai Percebe a declarar diferença? da sua. Sabia que, pastor, eu tenho a dificuldade de orar a Deus, Deus vem curar. Eu muitas vezes eu só falo assim, seja curado, porque eu sei que eu tenho um poder. Se eu tenho um poder, então eu vou exercitar o poder, eu vou dizer, seja curado, e a pessoa, o poder, o Espírito Santo que está em mim, ele vai acompanhar. Exatamente. Acabou. Fica muito mais simples as coisas. Muitas vezes nós Fica muito mais simples. complicamos a palavra de Deus. Por isso não conseguimos desfrutá-la porque complicamos. Tem um versículo bíblico da mesma passagem que o pastor deu agora, do Romano, né? Romanos 5, Uhum. agora versículo 20, que o Rodney de Curitiba colocou e disse: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. Texto lindo, né? Muito lindo. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas pessoas dizem assim, mas pastor, a graça, ela vai me dar permissão para pecar. Não, irmão. Não? Impossível. Né? Nós lemos aqui o texto que Tito diz, a graça nos ensina a deixar as coisas mundanas. Entende? Então, o que acontece? Não importa onde a pessoa entrou no lamaçal do pecado. Se ela conhecer a graça, ela vai ser resgatada, ela vai ser salva por Jesus. Então, por muito tempo, né, a igreja ela pregou condenação. Muito tempo a igreja batia na condenação e condenação e condenação e condenação e as pessoas, né, pensa, a pessoa já vem para a igreja cheia de condenação. O mundo já acusa ela, E chega né? na O diabo igreja já também acusa é mais ela. condenado. Exatamente, ela chega na igreja e toma para lá também, entende? Então, o que que acontece? Por isso que aí entra a graça de Deus, né? A graça, ela aceita essa pessoa como ela é. Só que a graça transforma a vida dessa pessoa. Como? Aleluia. Com Quer amor. dizer, Com amém, amor. pastor? A graça não só te aceita, mas te transforma também. É isso aí. É impossível a pessoa conhecer a graça e continuar do mesmo jeito. É Na impossível. mesma pessoa, né? Sim, É, justamente. exatamente. Né? Quer dizer, Então, super. quem diz que conhece a graça e vive da mesma forma, nunca conheceu a graça. É impossível você ter um encontro com a graça e não ser transformado. Né, pastor? É impossível. Graças a Então, Deus. então, por isso que a gente tem que pregar a graça de Deus, né? Ministrar a graça de Deus. Né? Porque quando a pessoa conhece essa graça e ela recebe essa graça, pronto, né? A vida dela é transformada. Por isso que a Bíblia diz, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então E isso é até, muito pastor, importante. estamos no tempo da graça, né? O tempo que nós estamos, a dispensação que nós estamos a viver é a dispensação da graça. Quer dizer, o Antigo Testamento não era a dispensação da graça, não era o tempo da graça. Apesar que havia graça se manifestava, mas não era o tempo da graça. Mas agora nós estamos a viver o tempo da graça, mas esse tempo da graça também tem o seu limite. E a pouco Exatamente. esse tempo da graça vai acabar. É verdade. É isso aí. Então hoje a gente precisa lançar rede. Né? A gente precisa lançar rede para fisgar essas pessoas, né? Pegar essas pessoas hoje. Então, precisamos pregar a graça de Deus, o amor de Jesus, né? Sobre a vida das pessoas. E quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Amém. Eu posso pegar lá na igreja e botar no telão lá vários mandamentos para as pessoas deixarem de pecar. Elas vão deixar de pecar porque eu coloquei aquilo na Não é? igreja? Não é? Agora, se elas Nós conhecerem precisamos Jesus, elas pecar vão. pela graça. É Ele que nos ajuda. É isso aí, né? Então, pastor, hoje nós estamos nessa dispensação da graça e eu creio que a igreja tem colhido uma abundância de vidas, sabe?
Nós estamos num tempo onde muitas pessoas estão conhecendo o Evangelho, mas estamos já na viração do dia. Né? Essa porta da graça, daqui uns dias, daqui um tempo, e está muito próximo, né? Sim. Ela vai se fechar. Então, Como a esse irmã tempo Isabel escreveu, né? Disse, a qualquer momento a porta da graça se fecha. é isso aí. É isso aí. Então, a Agora, gente o que o precisa pastor tem a aproveitar. dizer para os amados que estão nos ouvindo, porque já estamos no fim da nossa live, porque o pastor falou uma coisa muito importante, muito forte agora, sobre o fechamento da porta da graça. O que o pastor tem a dizer, se também pode fazer esse apelo a quem que está nos ouvindo agora, que está nos vendo agora, que ainda não entrou nessa porta da graça para beneficiar e desfrutar dessa graça. E para Muito aquele que bom. está dentro da graça, que ele possa. Porque muitos estão dentro da graça, mas não desfrutam da graça. Sim, Exatamente, pastor. pastor. Então, primeiramente, eu vou me dirigir, né, a você que de repente está nos assistindo, né, e está vivendo uma vida na lei, uma vida de regras, uma vida religiosa. Você vai na igreja, mas você se sente vazio, você ora, mas se sente vazio, sabe? Tá? Você sabe que você está fazendo as coisas mecanamente, né? Tudo por regras. Venha para Jesus. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, comece a viver uma vida de intimidade com Jesus. Comece a fazer as coisas por amor a Jesus. E é somente através de Jesus, ok? Comece a viver a sua vida baseado na obra perfeita de Jesus. Amém? Não queira conquistar algo pelo seu esforço próprio, pelos seus méritos. Não. É somente através de Jesus. Ok? Então você que de repente ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, venha para Jesus. Sabe? Entregue sua vida para Jesus. Comece a experimentar todos os benefícios que a graça tem para você. Cura, milagre, salvação, restauração, uma vida abundante. E para você que está na graça, né, continue firme, né, permaneça firme. Ajude a levar essa graça para as pessoas, evangelizar as pessoas. Porque o tempo está chegando ao fim, está muito próximo. Né? A gente está já na viração do dia. Né? A gente não sabe o tempo, mas a gente sabe que está muito próximo, muito próximo, muito próximo, muito próximo. Graças a Deus, o tempo já está chegando no fim e também a nossa live está chegando no fim. Passamos um momento muito bom de bate-papo sobre os mistérios da graça de Deus com o pastor Alessandro, lá de Carazinho, lá no Rio Grande do Sul. Carazinho, quem não conhece o Carazinho, está perto do Passo Fundo, né? É isso? Isso, perto de Passo Olha Fundo bem, ali. Né? porque Passo Fundo é a cidade mais que as pessoas podem conhecer, né? Mas é É muito verdade. longe do Porto Alegre, é isso? Isso, perto de Porto Alegre também. E eu Passo gostei de Fundo uma é mais cidade que perto. está perto do Carazinho, eu gostei dessa cidade que chama Não Me Toca. Não me toque. Não me toque, bem Graças a pertinho Deus. aqui. Pastor, vamos precisar que o pastor possa orar agora para nós, para as pessoas que ainda não receberam essa graça, declarando que o Espírito Santo possa tocar eles, que eles possam receber a graça, para aqueles que já receberam a graça, que eles possam se fortalecer, como a irmã Ivina disse, na graça de Deus. E declarando também a cura, o milagre de Deus para quem está doente. Se alguém está doente, está nessa live, alguém tem problema nessa live, pode colocar o seu problema. Eu tenho a confiança, eu sei que sempre quando o homem de Deus, o pastor Alessandro, ora, Deus lhe ouça, porque ele é um filho amado de Deus. Amém. Sim, pastor, pode orar para nós. Amém. Vamos fazer uma oração, então? Você que está aí, é você que quer hoje tomar essa decisão de servir a Deus por amor, né? Então, eu quero fazer uma oração com você. Queria que você repetisse essa oração comigo, onde você está. E depois eu quero fazer uma oração também por você que já conhece a graça de Deus, está vivendo a graça de Deus, usufruindo da graça de Deus, que você continue firme. Amém? E levando essa graça para as pessoas. Amém?
Então você hoje que quer tomar essa decisão de reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador e começar a viver essa graça, repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta hora nesta hora eu o recebo eu recebo como meu único o meu como o meu único e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio eu creio que lá na cruz que lá na cruz o Senhor levou o Senhor levou todos os meus pecados. todos os meus pecados. E eu, nesta hora, E eu, nesta hora, recebo eu recebo o perdão o perdão dos meus pecados. dos meus pecados. E eu renuncio Eu renuncio a Satanás a Satanás e seus demônios. e seus demônios. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado pela salvação pela salvação da minha alma. da minha alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer uma oração com você agora, né, que está fortalecido na graça. Queremos orar por cura, por milagres. Eu sei que Deus vai fazer na sua vida. Nós vamos acessar agora e o milagre vai se materializar aí onde você está. Amém? Pai Amém. Celestial, obrigado, Deus. Obrigado por essa live, obrigado pela vida do pastor Bernardo. Pai, que alegria a gente poder falar da sua graça, Deus. Deus, é maravilhoso isso. Pai, a sua palavra diz que o Senhor não está limitado à área geográfica. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está ali com o meu irmão, com a minha irmã. E, Pai, eu quero declarar, Deus, que o Senhor venha fortalecer cada vida que está assistindo essa live, na força, Pai, que o Senhor venha fortalecer na graça do Senhor Jesus. E, Deus, que ela possa experimentar, usufruir, Pai, de todos os benefícios da graça. Aleluia. Pai, eu quero agora orar por cura. Se algum irmão, alguma irmã está doente, enfermo, eu quero declarar, meu irmão, receba a cura onde você está. Aleluia. O Senhor Em nome Jesus de toca a Cristo sua Jesus. vida, do alto da cabeça, à planta dos pés. Eu Aleluia. chamo a existência saúde divina, em nome de Jesus. E eu repreendo, eu mando embora todo espírito de enfermidade que sai agora, em nome de Jesus. Cristo E eu Jesus. declaro vida abundante. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Alessandro, por responder a esse convite. Eu tenho a certeza que essa live abençoa a vida de muitas pessoas. Amém. Glória a Temos Deus. muitas mensagens que tá vindo. Uma filha disse, amei a live. Amém, amém, graças a Deus. E o Rio Carlos também comentou, disse, eu também gostei e fui muito aproveitoso para minha edificação. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus, Que o Senhor seja louvado. Eu sei que vamos ter mais outras oportunidades com o pastor Alexandre aqui no nosso canal. Nosso grande objetivo Amém. é preparar a noiva de Cristo para a vinda dela e também mostrar nessa noiva que pode desfrutar da vida do noivo aqui na terra, antes de ele chegar. Deixa que a graça de Deus permaneça na vida de todos. O pastor Alexandre, ele é pastor titular lá na Comunhão Cristã Aba de Carazim, lá no Rio Grande do Sul. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. E muito obrigado pela presença de todos os amados que estavam conosco. Vocês estavam de muitas cidades, de muitos países, estavam conosco nessa live. Continua na bênção de Deus, mas não esquece compartilhar e não esquece também colocar o seu like. Coloca seu like para que o YouTube possa recomendar essa live e também vai permitir que possamos alcançar mais almas. Muitas pessoas estão na lei, muitas pessoas estão ainda sofrendo, muitas pessoas ainda não conhecem a graça. Permita que eles também possam conhecer a graça colocando o seu like e compartilhando essa live. Permaneça abençoado em Cristo Jesus. Mas o meu convidado ele vai permanecer ainda lá no estúdio, por gentileza.